Oi, oi, galerinha top da Escola Estadual João Paulo II. Aqui é a professora Paula Regina, chegando na área para que a gente possa ter uma nova aula. E hoje nós vamos estar falando sobre complemento nominal. É isso mesmo, uma aula muito importante. Você, aluno, já vou pedindo para você aí do outro lado e refletindo sobre o que significa ou o que pode significar essa paradinha aí chamada complemento nominal, tá? Mas antes eu vou te convidar aqui a compreender a diferença entre complemento verbal, que vocês já estudaram nas semanas anteriores, e o nosso novo assunto de hoje, que é o complemento nominal. Então, vamos que vamos? Vamos embora. Olhe bem, pessoal. Complementos verbais, vocês já sabem, isso eu não tenho dúvidas, porque desde o ano passado que a gente vem falando sobre os complementos verbais. E esse ano a gente já, inclusive, revisamos esse conteúdo, né? Os complementos verbais são os termos que completam o sentido dos verbos, né? Há alguns verbos que precisam ser completados. Esses verbos são os verbos transitivos, tá? Que podem ser diretos ou indiretos, ou transitivos direto e indireto ao mesmo tempo. Então, você certamente está lembrado do que são esses verbos transitivos e também que os seus complementos têm um nomezinho especial, né? Eles são chamados de objetos. Não entendeu muito bem? Pessoal, volta lá nas nossas aulas sobre transitividade verbal e vai ver esse conteúdo de novo, tá bom? Vale a pena ver e rever esse conteúdo para, de fato, aprender. Mas aqui a gente vai relembrar ele de forma bem mais corrida, tá bom? Porque a gente imagina que nas semanas anteriores você também já vinha vendo as nossas aulas, participando das nossas aulas sobre transitividade verbal. O ano passado você também estava trabalhando com esses assuntos. Então, a gente acredita que, apesar das aulas remotas, online, os alunos que estão tendo acesso, e inclusive os que não estão, porque a gente está deixando uma apostila toda semana lá na escola, estão tendo condições de ir compreendendo esses conteúdos, tá bom? Mas vamos que vamos aqui seguindo para a gente lembrar esses complementos verbais. Bom, a gente já sabe que os objetos, né, na língua portuguesa, são chamados de complementos verbais e que podem ser objeto direto, objeto indireto, e nós vamos ter ainda o objeto direto e indireto ao mesmo tempo numa oração, tá bom? Então, para a gente lembrar essa questão dos objetos, né, dos complementos verbais, vamos aqui então relembrar aqui dentro de um contexto, dentro de orações, esses conteúdinhos aqui bem rapidez, tá bom? Vamos que vamos. Olha aqui o objeto direto. Vamos começar falando e lembrando que ele serve para completar o sentido de um verbo, já falei, vou repetir. Todo objeto completa o sentido de um verbo, tá? O objeto direto, ele vai estar completando o sentido de um verbo transitivo direto, e a gente precisa lembrar e nunca esquecer que esse objeto direto, ele se conecta diretamente com o verbo. Não há uma preposição ali entre o verbo e o objeto. Por isso, a relação é direta. Por isso, a gente chama ele de objeto direto. Você tem o verbo e, em seguida, você já tem o seu objeto, sem ter qualquer outra palavra ali que possa estar atrapalhando essa conexão direta, tá bom? Vamos para o exemplo? Olhe bem, aqui nós temos a seguinte oração.
Na aula de hoje, a professora explicou. Bom, é uma oração? Com certeza é uma oração, porque você sabe muito bem que a oração é todo o enunciado que contém um verbo, não é? Então, se contém um verbo, já tenho aqui uma oração. Só que quando a gente lê essa oração, né, na aula de hoje, a professora explicou. Você deve estar aí do outro lado da telinha se imaginando. Explicou o quê? Não tem que dizer não, o que é que a professora explicou? Com certeza tem, né, pessoal? Essa oração aqui, ela está deixando a desejar no seu sentido completo. Esse verbo aí, ele está incompleto, porque quem explica alguma coisa, não é verdade? Então, olha, tá aqui a perguntinha que a gente não pode calar, né? Explicou o quê? Tá incompleta essa oração. E aí, quando eu tenho um verbo que está com sentido incompleto, eu vou dizer que esse verbo, ele é um verbo transitivo. Isso mesmo, pessoal. Sempre que faltar um sentido no verbo, ou seja, ele precisar ser completado, esse verbo ele recebe esse nome especial, verbo transitivo, tá bom? Você com certeza não se esqueceu desse detalhe, mas a gente reforça aqui na aula de hoje, ok? E aqui eu coloco a partezinha que completa, né, esse verbo, ó. Na aula de hoje, a professora explicou conteúdos novos. Ah, agora sim fez sentido. A professora explicou conteúdos novos, agora eu entendi o que foi que ela explicou. Já que agora o verbo ficou com sentido, esse sentido foi dado graças a esse pedacinho que a gente acabou de colocar e que recebe esse nome especial de objeto. Ou você pode chamar de complemento. Complemento verbal é igual a objeto, tá bom, pessoal? Mas repare o seguinte, que você tem aqui o verbo, não é? Que precisava ser completado. E aqui você tem o objeto. Repare que o que foi que a professora explicou? Tá aqui, olha, foi conteúdos. Você reparou que entre o verbo e a parte ou a palavra que completa esse verbo, não há nada aqui no meio, não há nenhum empecilho, não há nenhuma preposição aqui no meio? Você reparou? Então, isso significa que o verbo e o objeto, o verbo e o objeto, eles têm uma relação direta, tá bom? Por isso, esse verbo vai ser chamado de verbo transitivo direto. E o objeto também vai ser chamado de objeto direto. Por quê? Porque verbo transitivo direto é aquele verbo que precisa de um complemento, mas esse complemento ele se liga de forma direta, sem precisar ter uma preposição aqui no meio deles dois, não tem necessidade. Se a gente tivesse colocado nessa oração seguinte, na aula de hoje a professora explicou os conteúdos novos. Se tivesse um os, aqui seria um artigo. Esse os não significaria que teria uma palavra que estaria impedindo essa relação direta. Os artigos o, a, os e as, uma, uns e umas, não têm a mesma função da preposição, que é de fazer uma ponte entre uma palavra e outra. Não, os artigos eles servem apenas para acompanhar os substantivos. E nesse caso aqui, olha, ele pode até sair, não está aqui presente, que não fará falta. Ele não é, os artigos aqui não são termos obrigatórios, como é o caso das preposições, quando o verbo é transitivo indireto, tá bom, pessoal? Bom, vamos seguindo aqui, que agora a gente vai falar do objeto indireto. A gente já deu um monte de dicas aqui, mostrando para você algo que vai ter a ver com o conceito de objeto indireto, porque o objeto indireto é o contrário
do objeto direto. Como assim? Vamos então aqui entender, né? O objeto indireto, ele também é como o objeto direto, ele completa o sentido de um verbo transitivo, ou seja, ele também completa o sentido de um verbo incompleto. Porém, ele é chamado de indireto porque na relação dele com o verbo, ou seja, quando a gente coloca o objeto indireto, é necessário que ele venha acompanhado obrigatoriamente disso aqui, ó, de uma preposição, tá certo? Então, a preposição no objeto indireto, ela é obrigatória. Sendo ela obrigatória, colocar essa palavrinha que é uma preposição, a relação já não fica mais direta. Por quê? Porque entre o verbo e o objeto, né, ou seja, o complemento mesmo, vai ter que haver uma preposição no meio. Portanto, a relação não é mais direta, é uma relação indireta. Fechado, pessoal? Olha o exemplo aqui. Os alunos foram. É uma oração, né? Como vocês já sabem, foram é um verbo. E se eu tenho verbo num enunciado, eu tenho uma oração, tá bom? Porém, claro que você aí do outro lado já está se perguntando, foram para onde? Porque não está completa essa oração. Esse verbo aí, ele está precisando ser completado, né? Então, repare que esse verbo que precisa ser completado, você já sabe, ele tem um nome especial, é o verbo transitivo. Se você quiser saber se um verbo ele é transitivo ou não, basta você ler o enunciado e parar exatamente onde está o verbo. Como é o caso aqui, ó, os alunos foram. Paramos aqui no verbo. Aí você vai perceber, tem sentido completo eu dizer os alunos foram? Não, não tem. Então, ele é um verbo transitivo. Se tivesse sentido completo, seria um verbo intransitivo. A gente já estudou nas aulas anteriores verbos transitivos, verbos intransitivos e verbos de ligação, tá, pessoal? Repito, vale a pena ver de novo a aulinha sobre transitividade verbal. Mas, continuando aqui no nosso exemplo, ó, os alunos foram para onde? Aí, se eu digo assim, ó, para a sala de leitura. Agora, tem sentido completo? Com certeza, né, pessoal? Aqui atrás rola uma setinha que ficou atrapalhada aqui por esse recurso que a gente utilizou. Mas essa setinha mostra que agora sim, esse verbo está completo graças a essa parte que eu coloquei aqui, que nós vamos chamar de complemento verbal ou de objeto, tá? Não esqueça, complemento verbal é a mesma coisa que objeto. Agora, repare, pessoal, que aqui, olha, os alunos foram. Quem vai para algum lugar, não é? Que lugar eles foram? Muito bem, se você disse sala de leitura, professora, é o lugar que eles foram. Isso mesmo, pessoal. Agora, repare que antes de eu dizer o lugar, foi colocada aqui essa palavrinha, que é o para. Esse para aqui é uma preposição. Repare que ele não pode sair. Eu não posso dizer, os alunos foram sala de leitura. Percebeu que fica esquisito o sentido? Fica, por quê? Porque quem vai para algum lugar. Então, eu tenho que colocar esse para aqui, ele é obrigatório. Então, repare que aqui está o verbo e o lugar, que é o complemento verbal, sala de leitura, está aqui do outro lado. Mas no meio, ou seja, entre o verbo e o complemento verbal, existe uma preposição. Portanto, esse verbo aqui, ele não é mais um verbo transitivo direto, tá? Por que ele não vai ser um verbo transitivo direto? Porque, olha, entre o verbo transitivo e o complemento verbal existe um negocinho aqui no meio que faz com que essa relação não seja uma relação direta.
Se não é uma relação direta, é uma relação o quê? Indireta. E o verbo passa a se chamar verbo transitivo indireto, e esse complemento verbal aqui, que agora tem a preposição, ó, repare que nesse complemento verbal, ele vem acompanhado da famosa preposição, que eu vou chamar de objeto, agora indireto também, por causa de quem? Da nossa querida preposição, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Veja bem aqui, ó. Os alunos entregaram. Novamente, a gente tem uma oração, tá aí o verbo no enunciado, mas de cara você já percebeu aí. Os alunos entregaram o que, professora? Repare que esse verbo aqui, ele está incompleto, ele precisa de complemento, ele precisa de um objeto ou de mais de um objeto, ele é um verbo transitivo. Aí, se eu coloco aqui, olha, pessoal, os alunos entregaram as redações. Agora você vai dizer, agora ficou bom, agora começa a ter sentido, né, professor? Os alunos entregaram as redações. Agora, repare que quem entrega algo. Justamente aqui, ó. Foi entregue o quê? As redações. Foi entregue essas redações para quem? Você tem que dizer, sempre que alguém entrega, ela entrega algo para alguém, certo? Para quem foi? Tá aqui, ó. Para a professora. Então, repare que esse verbo aqui, ele precisa de dois objetos. O objeto número 1 é esse aqui, olha. Os alunos entregaram o quê? As redações. Aí depois você tem um segundo questionamento. Entregaram para quem? Para quem? Aí a gente encontra aqui, ó, para a professora, segundo o objeto, tá bom? Portanto, pessoal, esse verbo aqui, ele vai ser chamado de verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele precisa de dois complementos. Ele precisa de dois objetos, tá bom? Repare que o primeiro objeto aqui, olha, ele não tem uma preposição, ele tem um artigo. Portanto, esse artigo aqui, ele pode até ser jogado fora, ó. Os alunos entregaram redações para a professora, ó. Ele não é obrigatório estar aqui. Portanto, esse primeiro objeto, ele é um objeto direto. Agora, repare que no segundo objeto apareceu aquela palavrinha lá famosa, que são as preposições. Ó, o para é uma preposição. Eu não posso jogar esse para fora, eu não posso eliminá-lo, eu não posso dizer os alunos entregaram redações à professora. Você vai dizer, professora, pode sim. Se eu falar que eles entregaram as redações à professora, esse a ele vai ter que ter um acentozinho aqui grave para mostrar que houve a junção de uma preposição com um artigo. Ou seja, nós não podemos falar, os alunos entregaram redações, professora. Tem que ter a preposição obrigatória aqui. Portanto, esse objeto é um objeto indireto, tá bom, pessoal? Então, a gente fez aqui uma breve revisão sobre os complementos verbais, para a gente relembrar que alguns verbos, eles não têm sentido completo. Eles precisam ser completados, e quem fazem esses complementos são os objetos, que podem ser objetos diretos ou objetos indiretos. E há também aqueles verbos que vão pedir dois objetos, dois complementos, que são justamente os verbos transitivos direto e indireto ao mesmo tempo. Isso também pode acontecer. Basta você ficar atento aí ao que é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, que você não vai ter dificuldade.
dades, tá bom? E aqui, olha, para resumir, a gente pode dizer a você, sem dúvidas nenhuma, que o objeto direto, ele não é precedido por preposição, tá? Ó, eu entreguei o dinheiro. Repare aqui, olha, que entreguei é o verbo, eu entreguei. Eu preciso dizer o que foi, né? No caso aqui, o que foi entregue foi o dinheiro. Repare que aqui o "o", já disse a vocês, eu vou repetir, ele não é uma preposição, ele é um artigo, tá? Então, se não tem o preposição aqui, o meu objeto é direto, tá bom? Aqui está o verbo, aqui está a parte que completa o verbo e não há presença de preposição. Isso aqui é um artigo que pode ser até removido. Eu poderia dizer, eu entreguei dinheiro. Pronto, não precisa obrigatoriamente que esse "o" esteja aqui. Portanto, ele é um objeto direto, tá bom? Agora, olha, eu entreguei o dinheiro para Maria, né? Agora sim, esse para Maria, que é o outro objeto, ele precisa da preposição. Não podemos dizer, eu entreguei o dinheiro Maria. Não. Quem entrega algo e entrega algo para alguém. Portanto, esse segundo objeto aqui, ele veio com a presença obrigatória da preposição. Ele é precedido por preposição, portanto, é um objeto indireto. Objeto direto não rola preposição, objeto indireto, você vai ter lá o verbo precisando ser completado com preposição. Fechou, pessoal? Agora sim, vamos entender o conteúdo novo, né? O que é complemento nominal? Eu espero que você pense aí rapidinho, porque você vai me dizer aí do outro lado o que é um complemento nominal. Estou esperando. Pensou? Muito bem, pessoal. Olha, eu tenho certeza que todo mundo aí do outro lado já sabe o que é um complemento nominal. Se você sabe que complemento verbal é aquela parte que completa um verbo, o que vai ser então um complemento nominal? Muito bem, a parte que completa um nome. É isso mesmo, pessoal. Existem nomes que precisam também serem completados, tá? Assim como alguns verbos precisam ser completados, são os verbos transitivos, nós vamos ter algumas palavras na língua portuguesa, alguns nomes que vão precisar também serem completados para poder terem sentido completo. Vamos entender melhor isso? Então, vamos lá. Olhe, acabei de falar isso aqui, né? Que assim como existem verbos que não possuem sentido completo, nós temos também alguns nomes que precisam ser completados, tá? Portanto, complemento nominal, em análise sintática, é importante saber que a gente está trabalhando, quando a gente não está trabalhando com classes gramaticais, tá, pessoal? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, verbo, pronome, preposição e etc., a gente está fazendo análise morfológica. Então, pessoal, é preciso a gente entender que quando a gente está analisando a função das palavras dentro de um contexto, nós estamos fazendo o que a gente chama de análise sintática, tá? É o caso quando a gente está estudando sujeito e predicado, quando a gente está estudando a transitividade verbal, a questão dos objetos, agora o complemento nominal, tá certo? O agente da passiva, tudo isso tem a ver com uma análise sintática, uma análise das palavras dentro de um contexto, tá bom? Então, o complemento nominal em análise sintática é um termo integrante, ou seja, ele serve para integrar, para completar, tá? O quê? Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, tá certo? Ele completa o quê? O sentido dessas palavras, que vão ter a função
ou a representatividade de um nome. Vamos entender isso aqui bem direitinho nos exemplos, tá bom? Vamos começar aqui com o nosso primeiro exemplo. Eu tenho. Imagine que aqui é uma oração, né? Mas é uma oração que você já sabe. Ela está incompleta, porque surge aquela pergunta. Eu tenho o quê, né? Repare que o verbo ter aí, que é do verbo tenho, né? Ele precisa ser completado. Eu tenho o quê? Tem que dizer o que é que eu tenho. Aí eu digo assim para vocês, olha. Eu tenho medo. Repare que agora a gente completou com essa palavra aqui o verbo, né? Mas mesmo eu dizendo eu tenho medo, repare que essa oração ela ainda está incompleta. Você vai me perguntar assim: você tem medo de quê, professora? Né? De quê? Então, repare que essa palavrinha medo aqui, ela precisa ainda de um complemento, mesmo ela tendo completado o verbo, tá? Mas ela é uma palavra que também precisa ser completada, tá? Olha, medo é o objeto direto, mas repare que esse nome que completa o verbo também está precisando de complemento. Pessoal, como é que a gente chamaria ou como é que a gente nomearia essa classe gramatical aqui? Medo é o que? É um artigo, é um verbo, é um numeral, é um substantivo, é um pronome, é uma preposição. Como é que você chamaria do ponto de vista das classes gramaticais a palavra medo? Muito bem, se você aí do outro lado está dizendo que medo é um nome, é um substantivo. Isso mesmo, medo é um substantivo, é um nome de um sentimento, né? Então, os sentimentos também têm nomes, tá bom? Então, repare que esse nome desse sentimento, ele está incompleto. Eu tenho medo. Medo de quê? Aí eu digo assim, olha... Gente, eu tenho medo de doenças. Agora, completou o sentido do nome medo? Muito bem, se você aí do outro lado está dizendo sim. Agora, essa palavra nova que você colocou aí, professora, de doenças, completou o sentido da palavra medo. Então, repare, pessoal, que de doenças, essa palavrinha que a gente acabou de colocar aqui, ou melhor, essas palavrinhas, ela serve para completar o sentido dessa outra palavra. Repare que essa palavra aqui, ela não é um verbo, não. Ela é um substantivo, ela é um nome. Por isso que eu vou dizer que essa parte aqui, que completou a palavra medo, o nome medo, eu vou chamar ela de complemento nominal. Isso mesmo, pessoal, para você não esquecer mais, tá? Ó, complemento nominal é aquela parte que completa um nome. Repare que medo é um substantivo, é um nome. Está precisando ser completado. Quem completou? Foi essa partezinha aqui, olha, de doenças. Portanto, eu chamo de complemento nominal, tá bom? E o complemento verbal? O complemento verbal é quando o verbo, tá? Que nem aqui, olha, nós temos um exemplo também de complemento verbal. Esse verbo aqui, ele estava precisando ser completado também. Quem completou esse verbo? Foi a palavra medo. Eu tenho o quê? Medo. Então, repare que aqui, medo é um complemento verbal. É também um substantivo que também precisava ser completado. Só que agora, aqui não temos mais um verbo, nós temos um substantivo que precisa ser completado. Então, gente, sempre que você tiver um nome que precisar ser completado, a parte que completa esse nome é o complemento nominal. Sempre que você tiver um verbo que precisa ser completado, aquela parte ou aquela palavra que completa o verbo é um complemento
verbal ou é um objeto. Deu para entender? Não tem como a gente confundir o que é um complemento verbal e um complemento nominal. Por quê? Porque complemento verbal, você basta observar, é um verbo que está sendo completado. Se for um verbo, ele é complemento verbal, ele é um objeto. Mas se a palavra que precisa ser completada é um substantivo, é um nome, então aquela parte está completando o meu complemento, ele vai ser considerado o meu complemento nominal. Mas, pessoal, atenção, porque repare aqui nesse exemplo agora. A professora estava. É uma oração também. Tem aí a presença do verbo nesse enunciado, então é uma oração. Mas a gente já está vendo aí que essa oração ela precisa ser completada, né? A professora estava como? Né? Esse verbo aí, ele está precisando de uma informação a mais. Aí eu digo assim, ó, a professora estava consciente. Ah, agora tem sentido. É verdade, pessoal, tem sentido, mas repare que consciente aqui, olha, tudo bem, começou a dar sentido aqui a essa primeira parte que tem o verbo, mas repare que se a professora estava consciente, ela estava consciente de alguma coisa, né? Então, repare que a palavra consciente aí, ela não tem um sentido completo, né? A professora estava consciente de que vai gerar essa pergunta. Por que vai gerar essa pergunta? Porque essa palavra, que é um adjetivo, viu, pessoal? O que é um adjetivo? É uma característica. O substantivo não é um nome? Muito bem. O adjetivo é uma característica. Aí você pode dizer, eu pensava que consciente era um nome. Consciência é um nome. Consciente é uma característica, é um adjetivo, tá bom? Então, repare que esse adjetivo, ele também necessita ser completado, porque quem está consciente de algo. De que é, então, Paula, que a professora estava consciente? Olha aqui, de suas dificuldades. É isso mesmo, pessoal, não é só você, aluno, que tem dificuldades, não. Os professores, a professora, o professor também tem as suas dificuldades, principalmente com essas aulas remotas, não é mesmo? Mas voltando aqui para a nossa oração que a gente está analisando, olha, a professora estava consciente, a gente já sabe que consciente é um adjetivo que precisava de um complemento e ele apareceu aqui, né? Estava consciente de quê? De suas dificuldades. Agora sim, essa parte que foi acrescentada agora, de suas dificuldades, completou a palavra consciente. Completou. Se a palavra consciente agora está completa, era um adjetivo que precisava ser completado, eu vou dizer que essa partezinha aqui também é um complemento nominal. É isso mesmo, pessoal. Os complementos nominais, eles podem completar substantivos e também pode completar adjetivos que necessitam de um complemento a mais, que necessitam ter o seu sentido melhores explicados, tá bom, pessoal? Agora, pessoal, vamos aqui para o nosso último exemplo para você fazer mais uma constatação importante. A professora agiu. Repare que essa oração aqui, você pode até dizer, professora, ela está completa. A professora agiu, ela fez alguma ação, é verdade. Mas a professora pode ter agido de alguma forma, de algum modo. E aí, quando eu digo, a professora agiu favoravelmente. Vocês estão percebendo que essa palavra favoravelmente, agora ela faz com que essa oração mostre a necessidade de algo a mais? Por quê? Porque se a professora agiu
favoravelmente, aí você vai perguntar, ela agiu em favor de quem? Quem foi que ela ajudou? Se eu estou sendo a favor de alguma coisa ou de alguém, eu tenho que dizer de quem é, tá certo? Então, favoravelmente é um advérbio que precisa também de complemento, porque quem age favoravelmente a alguém. Esse advérbio aqui de modo, ele precisa de um complemento. E aí, quando eu digo a professora agiu favoravelmente aos alunos, agora sim, eu completei o sentido desse advérbio aí que estava precisando de complemento. Então, aos alunos é também o meu complemento nominal. Então, pessoal, para vocês não esquecerem de forma alguma, complemento nominal é a palavra ou a parte, vamos dizer assim, que serve para completar um nome. E esse nome pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, mas pode também ser um advérbio, tá bom? Então, não vá pensar que complemento nominal vai completar só os nomes, só os substantivos, não. O complemento nominal, ele pode também completar uma característica, que é um adjetivo, e pode também completar um advérbio, que a gente estudou há pouco tempo, os advérbios, né? Que são classes gramaticais que servem para modificar verbos, adjetivos ou o próprio advérbio, indicando uma circunstância, né? Então, a gente percebe justamente que esse advérbio favoravelmente, ó, ele modifica o verbo agiu, né? A professora não agiu de qualquer forma, ela agiu favoravelmente. Então, esse advérbio, ele modifica o verbo, mas ele também necessita de algo a mais, de uma explicação a mais. E essa explicação aqui é aos alunos, porque me mostra de forma completa a quem a professora agiu favoravelmente, tá bom? Outra coisa importante de falar, pessoal, é que os complementos nominais, eles sempre vêm seguidos também de preposições, tá bom? E, por fim, nós temos aqui, olha, esse a funcionando como uma preposição. Isso mesmo. O a, ele também pode funcionar como a preposição para, por exemplo. Em muitos casos, você, quando puder substituir o a pelo para, é uma preposição, tá? Então, todos os complementos nominais, eles virão acompanhados de preposição, tá certo, pessoal? E aqui a gente, para quase encerrar, a gente precisa falar para vocês a diferença entre complemento nominal e objeto indireto. Às vezes tem umas pegadinhas aí nos exercícios, nas atividades, para o aluno dizer se é um complemento nominal ou se é um objeto indireto. Por quê? Você acabou de ouvir que os complementos nominais sempre virão seguidos de uma preposição, não é? E você também já sabe que o objeto indireto, ele também vem seguido obrigatoriamente de uma preposição. Aí você pode estar se perguntando, como é que eu vou saber então se é complemento nominal ou objeto indireto? Olha, pessoal, é bem fácil. Você basta entender o conceito. O complemento nominal, ele vai completar o quê? A gente passou a aula todinha aqui falando. Ele vai completar um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Pronto, se ele estiver completando uma dessas três coisinhas, não tenha dúvida, o complemento é nominal. Agora, se ele for um objeto indireto, é porque essas palavras elas vão estar completando o sentido de um verbo. Não é de um substantivo, não é de um adjetivo, não é de um advérbio. Vai estar completando o sentido
de um verbo. E aí tem a preposição, mas está completando um verbo, então é objeto indireto. Vamos aqui para análise prática, tá? Ó. Nós necessitamos de mais aulas. Repare que necessitamos é um verbo. Se a gente parar aqui, olha, nós necessitamos. Parei aí no verbo. Repare que você vai perguntar, nós necessitamos de quê? Esse verbo não está completo. E aí você diz aqui, olha, de mais aulas. Repare que esse de mais aulas está completando o verbo, né? Portanto, essa partezinha aqui de mais aulas é o nosso objeto indireto. Por que objeto indireto? Porque está completando o sentido de um verbo. E olha a presença aqui da preposição, tá? Agora, repare aqui nesse outro exemplo. Nós temos a necessidade de mais aulas. Olha, pessoal, vamos então aqui para mais um exemplo, tá? Nós temos a necessidade de mais aulas. Vamos fazer aquele mesmo testezinho aqui com a questão do verbo. Olha, você sabe que o verbo aqui agora é temos, né? Ó, se a gente parar aqui, ó, nós temos. Temos o quê? Aí você tem essa parte aqui, ó, a necessidade. Nós temos a necessidade. Essa parte está completando esse verbo. Então, essa partezinha aqui, a necessidade, ele é o objeto do verbo, tá bom? Repare que mesmo colocando o objeto aqui, a palavra necessidade, ela precisa ainda de complemento. Olha, nós temos a necessidade. Quem tem a necessidade, tem uma necessidade de alguma coisa. De que é? De mais aulas. Repare, pessoal, que necessidade aqui não é um verbo. Necessitamos era um verbo. Necessitar é um verbo. Mas necessidade é um nome, é um substantivo. E esse substantivo aqui, ele está incompleto, ele precisa ser completado. Quem completou ele? De mais aulas. Agora sim, completou o sentido desse nome. Agora eu tenho aqui, olha, um complemento nominal. Não é mais um objeto indireto. Por quê? Porque eu tenho que observar a quem que essas partezinhas elas completam. Se elas estão completando um nome, então eu tenho que olhar para o termo antecessor. Se elas estão completando um nome, o complemento é nominal. Se elas estiverem completando um verbo, então aí é um objeto indireto. Então, é a questão, pessoal, da gente analisar as orações, analisar a quem esses termos, seja o objeto indireto, seja o complemento nominal, a quem eles estão se referindo, tá certo? Bom, por hoje é só. Um abraço e até a próxima.